No decorrer de audiência no Senado Federal, voltada a ouvir esclarecimentos do ministro Alexandre de Moraes no que concerne a inquéritos por ele presididos contra adversários políticos e críticos da Suprema Corte, Mariane Andréa Cardoso dos Santos, advogada do deputado federal Daniel Silveira, relatou violações às suas prerrogativas, à ampla defesa, ao devido processo legal e à Constituição Federal. Mariane Almeida encetou: em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar essa questão do acesso aos autos. Está consagrado na Constituição que a advocacia é indispensável à administração da justiça. Então, se nós, enquanto advogados, temos nossas prerrogativas violadas, isso viola a própria essência do Estado Democrático de Direito. Em seguida, a advogada pontuou: muitos ministros do Supremo Tribunal Federal talvez discordem das condutas típicas e entendam necessário um tipo penal diferente do que a gente tem no Código Penal. Se eles acham isso, eles têm duas opções. Eles têm a opção de mandar um projeto de lei para esta casa, para que esta casa examine esse projeto de lei, ou eles têm também o condão, a possibilidade de tirar a toga e submeter o nome à eleição, para que eles sejam parlamentares e possam ser eleitos para poder produzir as leis. Quem tem que produzir as leis, senador Girão, é o senhor, não é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Neste contexto, ela frisou: o judiciário como um todo, seja o Supremo Tribunal Federal ou não, tem o poder apenas de aplicar a lei, nunca de inovar. Não é papel do Poder Judiciário. E isso precisa ser dito de uma forma firme, porque a gente está vivendo um momento em que o Poder Judiciário está inovando, está criando dispositivos penais. O deputado Daniel Silveira é um dos mais emblemáticos alvos da aberta perseguição política promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra seus adversários políticos. Mesmo em pleno exercício do mandato parlamentar, o deputado foi preso por palavras proferidas em vídeo e permaneceu preso por mais de 7 meses. O deputado teve suas redes sociais bloqueadas e foi proibido de conceder entrevistas e participar de eventos públicos. Quando foi libertado, teve que utilizar uma tornozeleira eletrônica e só podia circular em Niterói e em Brasília. Seu patrimônio foi confiscado em multas sem previsão legal e até seu salário foi diretamente confiscado, além de verbas relativas ao exercício do mandato. O deputado recebeu a graça presidencial após ser condenado por suas palavras a uma pena maior que a de muitos autores de crimes gravíssimos contra a vida. Mesmo após a graça, o ministro Alexandre de Moraes segue aplicando multas e punições ao deputado, chegando mesmo a bloquear contas de sua esposa e advogada. O assédio ao deputado é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por apoiarem o presidente Jair Bolsonaro. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. Além de ter tido a sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime, a Folha Política, atualmente, tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 13 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Honra falar aqui para Vossa Excelência, para essa douta casa. Realmente me sinto muito honrada porque o senhor é um dos parlamentares que me faz ter orgulho de ser brasileira. Realmente essa casa, principalmente o Senado, que é a que é possível de olhar pelo que está acontecendo e pelo objeto dessa audiência de hoje. Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar essa questão do acesso aos autos, porque está consagrado na Constituição que a advocacia é indispensável à administração da justiça. Então, se nós, enquanto advogados, temos nossas prerrogativas violadas, isso viola a própria essência do Estado Democrático de Direito. Ainda que não se concorde com uma conduta de uma pessoa A ou B, todas as pessoas têm direito ao devido processo legal. Elas podem ou não ter cometido algum crime. Quem tem que verificar isso é um juiz isento, imparcial. Não pode ser um juiz relacionado aos fatos. Isso é uma premissa de qualquer processo democrático, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. A premissa da existência de um juiz imparcial é, inclusive, consagrado na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, aqui a gente está tendo uma violação de preceitos constitucionais e preceitos de direito internacional, inclusive, não só em relação ao caso Daniel, mas em relação a todos os outros que são objeto desse tipo de processo. Pois bem, em relação ao acesso aos autos, né, existem várias prerrogativas de advogados sendo violadas, né? Para ser bem objetiva, o acesso aos autos não é um problema só no inquérito 4781. Ele é só o caso mais famoso. Nenhum caso no Supremo Tribunal Federal nós temos acesso aos processos sigilosos em loco. A gente recebe um envelope com cópias. Quem escolhe as cópias que são entregues para os advogados são os servidores. Nós não temos acesso, doutor Valmir. O senhor realmente é uma honra também estar aqui na sua presença. Nós não temos acesso a nenhum processo. Não é o 4781, não. É a nenhum processo. O Supremo Tribunal Federal viola o Estatuto da OAB, viola as prerrogativas, viola a súmula vinculante 14, emanada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que garante o acesso. Não é garante cópia, é garante acesso. Quem tem que dizer o que é ou não interesse do meu cliente sou eu, advogada. Não são servidores, com todo respeito aos servidores. Se eu entendi bem, as provas que chegam são apenas a que o Supremo manda para a senhora? Exatamente, nós não temos acesso aos autos originais, doutor, de nenhum processo. Não é do 4781, é de nenhum processo. O modus operandi do Supremo Tribunal Federal é simplesmente sempre deferir vista mediante peticionamento. Então, quando eu chego no balcão e peço acesso ao processo, sempre me é negado. E eu não estou falando isso só com base na minha experiência, estou falando isso com base em autos de constatação de violação de prerrogativas que eu solicitei à Ordem dos Advogados que lavrasse. Inclusive, há 2 semanas eu fui impedido, inclusive, de entrar no prédio do Supremo Tribunal Federal, porque disseram que eu só poderia subir com autorização da secretaria do gabinete ao qual eu estava me dirigindo. E a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Distrito Federal, esteve lá para me auxiliar e também foi impedida de entrar. E isso está em autos de constatação que já foi encaminhado para a OAB Nacional. Os pedidos que foram feitos à OAB Federal foram inúmeros, e eu tenho uma honra de integrar a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, que é presidida por um presidente que tem coragem de tomar providências, e essas providências começaram a ser tomadas recentemente. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, de forma inédita, peticionou junto ao 4781, solicitando que me fosse dado acesso, e essa petição até agora, até o presente momento, foi ignorada. Então, eu teria para trazer bem objetivamente essa questão, porque a gente fala muito de 4781 como se ele fosse o único problema, e ele é só o problema mais grave, porque não se tem acesso de fato a nada dele. Mas nos outros processos, os senhores hão de convir comigo, quem tem que escolher o que é não pertinente ao meu cliente sou eu que tenho que olhar. Eu não pode ser o servidor que vai olhar o processo e vai me entregar as cópias que ele acha que são pertinentes. Eu preciso conseguir olhar na íntegra. Pois bem, eu queria chamar a atenção também, corroborando o que os outros colegas aqui falaram, é só a literalidade do dispositivo que está sendo sempre utilizado, que é o seguinte, né? É o artigo 459-L do Código Penal, que diz o seguinte, como crime de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício de poderes constitucionais. Então, aqui eu quero chamar a atenção
atenção para o seguinte. Primeiro que o exercício de violência ou grave ameaça é elementar do tipo. Então, se for uma coisa meramente leve ou se for uma crítica, isso jamais seria conduta típica. Em segundo lugar, tentar abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo, ou seja, tem que ter impedimento ou restrição efetiva de um dos poderes. E aqui eu vou ter digamos assim, uma fala que vai ser, digamos assim, corajosa nesse sentido, que é de dizer o seguinte: dizer sobre fechar o Supremo Tribunal Federal não é crime do Brasil, não é conduta tipificada. Por quê? Aqui eu deixo muito claro. O artigo 92 da Constituição diz o seguinte: são órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, etc. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal é um órgão do Poder Judiciário. A estruturação do Poder Judiciário não é elementar ao Estado Democrático de Direito. O que é elementar é a existência do Poder Judiciário. E aqui eu não estou defendendo que o Supremo Tribunal Federal deve ser fechado. O que eu estou defendendo é que quem diz isso não está cometendo um crime. Se não estaria cometendo um crime, senador Girão, quem vem nessa casa defender, por exemplo, parlamentarismo. Porque quem vem nessa casa defender parlamentarismo está defendendo suprimir a presidente da República. E ainda assim não está cometendo crime. Por quê? Porque alterar o funcionamento de um dos poderes, democraticamente, dentro dos preceitos legais, não é crime, não é crime do Brasil. E aqui eu me conecto com uma questão que eu acho que é elementar, é o seguinte: muitos ministros do Supremo Tribunal Federal talvez discordem das condutas típicas e entendam que fosse necessário um tipo penal diferente do que a gente tem no Código Penal. Se eles acham isso, eles têm duas opções. Eles têm a opção de mandar um projeto de lei para essa casa, para que essa casa examine esse projeto de lei, ou eles têm também o condão, a possibilidade de tirar a toga e submeter o nome à eleição, para que eles sejam parlamentares e possam ser eleitos para poder produzir as leis. Quem tem que produzir as leis, senador Girão, é o senhor, não é o ministro do Supremo Tribunal Federal. O judiciário, como um todo, seja do Supremo Tribunal Federal ou não, ele tem o poder apenas de aplicar a lei, nunca de inovar. Não é papel do Poder Judiciário, isso precisa ser dito de uma forma firme, porque a gente está vivendo um momento em que o Poder Judiciário está inovando, está criando dispositivos penais, e aqui eu me conecto para encerrar com o caso concreto do deputado Daniel Silveira e da esposa dele, Paola, pelo seguinte: Daniel está sendo aplicada a ele uma multa diária de R$15 mil que não existe no Código de Processo Penal como medida cautelar. Essa é uma medida que está fundamentada com base no Código de Processo Civil, que nunca foi solicitada pelo Ministério Público. Além disso, doutor Sérgio, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria-Geral da República, com muito custo, concordou com os agravos regimentais que foram apresentados por mim, a título de defesa do Daniel, nos autos da ação penal movida contra ele, suscitando a extinção da punibilidade em razão da existência de um decreto presidencial. O Ministério Público concordou com essa petição em junho. Desde então, o ministro relator já proferiu diversas decisões ignorando um pedido expresso do Ministério Público de reconhecer e declarar a extinção da punibilidade em razão de decreto presidencial e revogação retroativa das medidas cautelares, como titular da ação penal e único titular da ação penal. E não é a conduta de nenhum ministro que vai alterar a estrutura acusatória do processo penal. Então, quando tem uma conduta de um ministro que viola a estrutura acusatória do processo penal, o que a gente tem é um processo que não é devido processo e que não é um processo legal dentro da nossa estrutura constitucional. A gente não tem nunca uma alteração das leis em razão da conduta de um só. Então, com isso, eu queria agradecer pela oportunidade e reiterar a necessidade de que todos nós ouçamos mais o senador Girão, para que todos nós sejamos aqui alicerce, senador, para que o senhor continue desempenhando o seu corajoso papel, que imagino que não é fácil, mas que é fundamental para a nossa democracia, e espero que o senhor seja exemplo, não só para todos os brasileiros, mas especialmente para os colegas aqui da sua casa, porque a gente está vivendo o que a gente está vivendo em razão da omissão de muitos colegas do senhor, porque é o Senado Federal que deveria estar olhando pela nação brasileira em relação aos abusos e às violações como instrumento de freios e contrapesos previstos na Constituição. Muito obrigada.